Na semana passada, a gente começou uma série chamada Barreiras, onde a gente está examinando questões que têm dividido a nossa sociedade. Não tem sido incomum ver familiares brigando, amizades se desfazendo, pessoas sendo taxadas com posições extremas por causa de ideologias e de política. As mídias sociais viraram um palco onde pessoas desfilam com tampões no ouvido e vozes estridentes. A gente tem presenciado pouca disposição de ouvir e muita disposição de falar. Existe a tendência cada vez maior de tratar quem é diferente de nós como errado. E embora diferentes pessoas acreditem que a solução está na educação ou na política, eu creio que é a pessoa de Jesus Cristo quem pode nos ensinar a mudar esse mundo e combater esse mal pernicioso que é a discriminação e o preconceito. Hoje nós vamos falar sobre racismo. E para falar sobre isso a gente vai fazer algo um pouquinho diferente. Eu convidei 3 amigos meus para a gente conversar um pouco sobre esse assunto pelo Zoom. E eu queria apresentar para vocês os melhores momentos dessa conversa. Salomão, é muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado pela disposição de participar dessa discussão. É ótimo tê-lo aqui. Obrigado, é um grande privilégio fazer parte. Bia, é bom estar com você. Obrigado por ter aceitado o convite de vir conversar com a gente sobre esse tópico tão delicado, mas necessário também, né? Obrigada pelo convite. Anderson, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar dessa discussão. Você pode nos contar um pouquinho sobre você? Claro, eu que agradeço o convite feito e é um prazer poder colaborar com esse assunto e agradeço muito sua amizade e a confiança de me convidar para esse debate. Bom, eu me chamo Anderson, eu vou completar 48 anos esse mês de junho, sou casado há 24 anos com a Viviane, nós temos 4 filhos, a Letícia de 18 anos e trigêmeos, né? 3 meninos, o Bernardo, o Caio e o Vitor. Eu sou um cristão, vou completar 30 anos que eu me tornei cristão, então eu tinha 19 anos quando eu estudei a Bíblia e fui batizado. E trabalho, sou servidor público e faço parte da igreja aqui do Rio de Janeiro. Bom, meu nome é Bianca, eu tenho 24 anos, sou graduanda de pedagogia. Meus pais, eles conheceram a igreja ainda quando eu era bem nova e depois de um tempo, quando eu tinha ali no começo dos 17 anos, eu fui batizada e tomei a decisão de ser discípula. Você pode compartilhar alguma experiência de racismo que você já tenha tido na sua vida? Sim, eu cresci no interior de Texas e eu tive várias experiências com racismo dentro da escola, em vários momentos fora da escola também, na cidade que eu cresci. Eu tenho experienciado em outras formas, em outros lugares que eu tenho vivido, incluindo o Brasil. Mas eu tenho passado por algumas experiências de racismo. Sim, e é muito engraçado, porque eu fui perceber que eu tive experiência de racismo muito nova, depois de velha. Depois que eu comecei a pensar mais sobre isso e ler coisas sobre isso, né? Eu me identifiquei, assim, com alguns casos, né? Tipo, nossa, eu já sofri isso, né? Como apelidos, né? De macaca, de cabelo de bombril, né? De sua negra, né, de uma forma pejorativa. Mas a primeira vez que eu me dei conta de sofrer racismo, assim, e perceber na hora, engraçado que foi nos Estados Unidos. A segunda vez que eu estive lá foi quando eu percebi que eu estava sofrendo racismo na hora. Antes disso, eu nunca tinha percebido aqui no Brasil, que foi quando eu fui seguida por uma policial. E o racismo, ele é muito escancarado, mas também ele é muito sutil, né? Puxa, tem várias. Eu posso pensar uma aqui, em função desse isolamento que a gente está enfrentando, né, em razão da pandemia e todas as medidas protetivas aí que a gente tem usado. Quando tenho que sair para alguma necessidade básica, né, como fazer compras, eu tenho saído de máscara. E a máscara que eu uso é uma máscara preta. Aqui no Rio, geralmente, o sol está sempre vivo, né?
Então eu saio de óculos escuro, às vezes também saio de boné preto e entro então na padaria ou na farmácia desse jeito, de óculos escuro, de boné preto e de máscara preta. Então já aconteceu de algumas pessoas realmente se assustarem quando me veem entrar, porque você está me vendo aqui sentado, mas eu tenho 1,95 m, então um negro de 1,95 m, de óculos escuros, boné escuro e máscara escura, o medo não é muito por eu ter o coronavírus, não. Eu acredito que o pavor que eu causo é outro e você deve imaginar qual é. Você sente medo, já sentiu medo de pessoas brancas ou então de pessoas em posição de autoridade, tipo seguranças ou policiais ou pessoas assim? Já eu me sinto. Eu acho que quando a gente fala sobre isso, pelo meu caso, por ser mulher, entra uma coisa do racismo, né, e do gênero também. Então, quando eu vejo um guarda, um policial, né, um vigilante, eu não me sinto segura, não só pela cor da pele da pessoa, mas por ser homem também. Então, para mim, não passa. Inclusive, assim, eu acho que me causa o oposto. Eu prefiro estar sozinha num lugar do que encontrar algum homem, né, algum guarda. E isso me dá medo. Não, medo eu não sinto. Especialmente com relação a policiais, né? Eu não tenho medo, eu só fico preparado para uma possível abordagem e como, graças a Deus, eu não devo nada a ninguém, então eu não tenho por que temer. Em vários momentos eu tenho sentido medo de pessoas em posições de autoridade que são brancos, que, na verdade, causam confusão. Quando eu estou com polícia, eu estou com... nessas situações, eu devo sentir segurança, eu devo sentir confortável, mas, na verdade, às vezes bate insegurança como que pode sair essa situação. Isso, às vezes, é difícil para mim. Crescendo em Texas e sentindo essa falta de poder, eu não sei, um sentimento que eu não tenho uma situação que eu estou confortável aqui. De fato, eu estou em uma situação que qualquer coisa pode acontecer comigo. Talvez eu não tenha um direito nessa situação como eu teria em outras situações. Então, esses momentos, especialmente quando eu fui parado pelo policial dirigindo, foram momentos tensos. Na verdade, eu estava conversando com minha mãe alguns dias atrás e eu lembro ligando para ela depois eu fui parado por um polícia. Eu estava na faculdade já, não estava perto de casa, mas ela sentiu tantas coisas no momento que ela não conseguiu continuar trabalhando. Aquele dia ela saiu do serviço por quanto medo que ela tinha, que eu fui parado por um polícia. Tem certas estatísticas aqui no Brasil que mostram que os negros cometem mais crimes do que brancos. E certas pessoas usam essas estatísticas para justificar o racismo. O que você pensa sobre isso? É interessante essa questão, porque eu tinha alguns amigos que eram brancos e eles eram bem ricos. Eles até moraram em uma ilha. Ele tinha várias famílias que moraram nessa ilha, com quem eles passaram tempo. A gente foi passando tempo em diferentes casas. Eles roubavam muito o pessoal da ilha. Eles tinham essa jeito de pegar o que não era deles. E, de fato, eu acho que isso não tem a ver com a cor da pele ou a sua profissão. Tem a ver com o coração de um ser humano, de querer pegar as coisas que não são seus e usar para si mesmo. E trazendo isso um pouco mais para a prática, né, quando eu era menor e andava de carro com meu pai, ali especificamente no Capão Redondo, né, periferia da Zona Sul de São Paulo, eu lembro de um caminho separada 2 vezes por policiais. E hoje, com 24 anos,
não que seja muita coisa, né? Mas eu nunca fui, não lembro, não tenho experiência, na verdade, de ter sido abordada por um policial quando tinha uma pessoa branca no volante. Então, e não estou falando aqui, né, que brancos, não estou generalizando, falando que brancos eles não são parados, mas estou querendo trazer mais uma ideia de proporção mesmo, né? Você acha que existe também um aspecto de todo o sistema judiciário, policial, da própria sociedade que contribui para isso, no sentido de se privilegiar, de se combater com mais rigor os crimes cometidos pelos negros do que pelos brancos? Com certeza isso é claro, né? Especialmente a mídia, né? A mídia, ela acaba sendo aí um poder, seria um quarto poder, né? Vamos dizer assim, né? E ela tem uma influência enorme de convencimento, de formação de senso crítico nas pessoas. E quando você vê, né, novelas, programas de televisão, onde raramente aparece um negro numa posição de destaque, nem necessariamente uma posição de destaque, mas um negro que trabalha, que tem uma família, que tem um bom trabalho. Geralmente os negros são retratados ou como marginais ou como moradores de comunidade. Então, sem dúvida alguma, a mídia contribui tremendamente, e eu acho que as autoridades e essa questão da justiça, né, especialmente no Brasil, ela não é só desigual e injusta para com o negro, né? É para as minorias de maneira geral, né? É para a mulher, é para o nordestino, é para as pessoas mais pobres, é para as pessoas com menos conhecimento. Então, o negro não é a única vítima desse sistema que a gente vive hoje, né? O que tem se passado na sua cabeça nas últimas semanas, desde a morte do George Floyd lá nos Estados Unidos, do João Pedro aqui no Brasil? Olha, eu tenho sentido várias coisas. Eu tenho sentido uma frustração com a situação, confusão, tristeza, alguns momentos raiva, alguns momentos eu me peguei revivendo algumas coisas que eu vivi ao longo da minha vida com racismo, e me perguntando para Deus por que essas coisas, por que essa injustiça que a gente sofre na sociedade. Uma das coisas que eu acho que foi difícil lidar nessas semanas é uma frustração de sentir que isso está acontecendo faz um tempo, racismo. E que, na verdade, as coisas que as pessoas estão sentindo, embora sejam novos para muitas pessoas, não foi novo para mim, nunca era algo novo para mim. Questão de quanto nossa sociedade é injusta, seja com qualquer esse tipo de categoria, incluindo raça. Quando eu estava assistindo esse vídeo, eu tive grandes dificuldades de terminar esse vídeo. Eu vi a parte desse vídeo e eu comecei a sentir raiva, eu comecei a sentir muito triste, eu chorei, porque realmente nós somos, todo mundo fazemos parte da família humana, nós somos todos em um sentido, por causa que nós fomos criados por Deus, filhos de Deus. Então, uma pessoa sofre e todos nós sofremos. E o que me incomoda, né, é porque precisa, né, acontecer uma desgraça, né, acontecer um fato tão animalesco, tão grotesco, para que a mídia possa colocar nas suas programações, né, possa dar visualização à sociedade de que existem negros competentes, profissionais, inteligentes e capazes de debater sobre quaisquer assuntos, né? Então é isso que me incomoda mais, né?
porque os negros estão aí, os negros trabalhadores, os negros competentes, as negras inteligentes, os negros e negras talentosos, eles estão aí, assim como os brancos. O que falta é oportunidade, o que falta é dar visão a essas pessoas e tornar as oportunidades iguais, né? E não precisar de um absurdo de violência para que isso se mostre para a sociedade, né? Quando a gente está longe de uma situação, de um problema, a gente tende a ver esse problema de forma simplista. E quanto mais a gente se aproxima de um problema, mais a gente consegue enxergar as nuances e as complexidades dessa situação, certo? A gente olha para o problema de um amigo, de um casal vizinho, e a gente fala, não, é simples, faça isso e tudo vai se resolver. Mas aí a gente vai chegando mais perto da situação e a gente vê que não é tão simples assim. E existe um fato de que nós, brancos, não estamos próximos o suficiente de vocês, negros. E é difícil para a gente entender as complexidades e as nuances do racismo. O que vocês diriam, o que você, um negro, poderia dizer para mim, um branco, para ajudar a gente a se conectar mais emocionalmente com o que está acontecendo com vocês? Eu acredito que o primeiro passo é você entender, é você realmente ter fazer esse movimento de entender que você nunca vai entender, que não é o seu lugar. Eu acho que esse seria o primeiro passo para poder se aproximar ali, né, de uma maneira mais emocional, talvez, né, do que nós pretos passamos. É entender que você nunca vai saber o que nós passamos. E eu acho que entender isso é muito difícil. Parece meio simples, mas é muito difícil. Que eu nunca vou entender. Porque eu já sofri casos e, assim, compartilhando com as pessoas falavam, mas acho que você é mimimi, acho que você tá meio que exagerando. Talvez seja a sua forma de enxergar as coisas, né? E de me sentir muito machucada, né? Poxa vida, né? Tô aqui contando como eu tô me sentindo, como eu me senti isso quando eu sofri racismo, né? E as pessoas, e os brancos, às vezes, não entendem que não é uma dor deles, não é uma dor de alguém da pele branca vai sentir. Então, acho que o primeiro passo é reconhecer que não é um lugar seu. E porque não é um lugar seu, você deve dar mais fala, você deve dar mais oportunidade, dar mais voz para a nossa dor ser escutada. Porque a solução para o racismo não é não falar de racismo. O racismo, ele não vai acabar porque a gente não fala dele. Não, a gente precisa falar disso. E quando a nossa dor é minimizada, vem essa segunda atitude das pessoas não nos dar voz para a gente falar sobre isso. Quando você estiver vendo racismo acontecendo, você pode reconhecer isso. Eu acho que o primeiro passo de reconhecer que racismo é uma coisa que está presente em nossa sociedade, que ainda afeta muitas pessoas, que não é uma coisa que simplesmente acontece quando o George Floyd morre, ou quando está na mídia, mas que isso, em alguns meses, quando ninguém está falando sobre isso, ainda vai continuar, ainda vai ter gente sentindo a pressão de racismo. O Martin Luther King, o famoso ativista de direitos humanos nos Estados Unidos, há algumas décadas, ele falou que o que mais machucava não eram as palavras dos inimigos, mas o silêncio dos amigos. O que você, e falando também na perspectiva de um cristão, qual que seria seu conselho para que nós que não sofremos preconceito, não nos silenciemos em momentos como esse? Eu acho que essa, Jorge, é a maior contribuição que você, como branco, pode dar aos negros no nosso país, nas nossas cidades. É conceder a oportunidade, porque não faltam talentos, não faltam pessoas capazes, pessoas com dons, pessoas bonitas, tem feias também, tem feios também, mas isso pouco importa.
mas o que não falta são pessoas com desejo de mostrar que são capazes de fazer as coisas. E que vocês, então, que têm essa prerrogativa, né, de deter esse poder de empoderar, né, que vocês deem essa oportunidade a essas pessoas, sejam ricas, sejam pobres, sejam moradores de uma comunidade, sejam moradores de bairros nobres, isso não importa, sejam formados ou sem formação, isso não importa, mas que a gente promova essa igualdade de potencial, independente da cor da nossa pele. Como que o fato de ser cristão muda ou altera ou colore a perspectiva sua a respeito desse assunto, a respeito do racismo? Eu acho que, sendo um cristão, eu vejo muitas escrituras que falam sobre nós, quanto nós somos valiosos nos olhos de Deus, o jeito que nós fomos criados. Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. Ele tinha um plano maravilhoso antes de nossas mães, antes de nossos pais, até imaginar sobre nós. Ele nos criou com igualdade de ser imagens de Deus. Eu não sei como você compara uma imagem de Deus com outro. Realmente, ser uma imagem de Deus é especial. Então, isso me dá esperança. Mas, além disso, eu acho que na igreja eu experimentei amizade de pessoas, não só brancos, mas pessoas de diferentes países. Eu mudei para um outro país. E eu senti que não importa de onde você veio, talvez você tenha tido experiências até ruins com pessoas de diferentes raças e diferentes religiões, mas quando eu estou junto na igreja, quando eu estou junto com outras pessoas, eu sinto que a gente tem a coisa mais importante em comum. E isso é Jesus. E isso tem me dado uma segurança na igreja que eu nunca senti antes de se tornar um discípulo. Eu, de fato, sei que as pessoas me amam profundamente. Eu sei que as pessoas estão aqui para me ajudar. As pessoas querem ver eu crescendo cada vez mais, se tornando a semelhança de Jesus. Eu acho que essa segurança eu não acharia em nenhum outro lugar. Eu fico feliz por isso. Eu acho que, fundamentalmente, como eu falei, eu poderia trazer aqui inúmeros relatos de experiências pessoais que eu tive de preconceito na minha vida, na vida da minha família, né, dos meus pais, do meu irmão. Mas eu, sendo bem sincero, eu não guardo rancor, não guardo mágoa, não tenho ódio, não tenho um sentimento de vingança. É claro, a indignação ela é real, ela surge em situações, quando essas situações acontecem, mas o que tem prevalecido no meu coração é o entendimento de que isso tudo é produto da degradação do ser humano, do distanciamento do ser humano de Deus e dos valores da sua palavra, da Bíblia, e o que eu sinto fundamentalmente é uma profunda compaixão. Enxergo como um pecado como qualquer outro que eu cometo também, e oro, né, para que de alguma maneira Deus possa ser revelado a essas pessoas e que elas possam conhecer esse Jesus Cristo que quebrou o muro de inimizade, né, e que nos faz um povo só, né? Eu sou casado com uma mulher branca mesmo, e ela, para mim, é um exemplo, né? Já vivemos os dois juntos experiências bem difíceis de preconceito, de pessoas olharem para ela, né, de cima e embaixo, por ela estar de mão dada comigo na rua, no cinema, no teatro, enfim, no restaurante. Mas eu aprecio muito ela, porque ela também é uma cristã
e ela foi transformada, né, por Cristo nesse entendimento de que nós somos oriundos do mesmo Deus, do mesmo Criador. Amém. Né? E que a cor da nossa pele só mostra o quanto ele é diverso, né? Mas ele é o mesmo, né? Então, para todos nós. Então, enfim, é isso que eu guardo dentro de mim, uma compaixão e um desejo de poder compartilhar desse Jesus que pode transformar completamente o nosso interior e as nossas relações e a forma como a gente olha o outro. Muda tudo para mim, porque eu acredito que é triste, me machuca, né? Acho que até mesmo falar sobre isso exige um emocional muito grande, né? Então machuca quando eu escuto histórias de outras pessoas sobre isso. Até porque hoje, né, eu tenho bastante pessoas pretas, né, ao meu redor, mas eu acho que a minha esperança tá em outra coisa. Eu não espero, eu não deixo de lutar, mas eu não espero uma justiça feita por mãos humanas. Porque quando eu acredito que esse não é o plano de Deus, eu me sinto muito amada por Deus. Eu sei que eu sou especial, eu sei que Deus me ama, eu sei que Ele me criou de forma única. E tudo que acontece na minha vida, Ele tá no controle. E eu me sinto muito amada por isso. Então, automaticamente, isso faz com que eu não coloque a minha esperança numa justiça feita por homens. E quando eu penso, né, na história mesmo dos israelitas, né, quando eles foram escravos no Egito, esse não era o plano de Deus, né? Eles sofreram ali por causa do pecado. Então, o racismo tá por causa do pecado que tá em nós. Porque eu sei que esse não é o desejo de Deus para minha vida e nem para a vida dos pretos. E isso faz com que eu tenha mais paz, que eu encontre uma paz. Acho que é isso. Muito obrigado, meu irmão, por participar aqui com a gente. Nada, foi um prazer. Muito obrigado, Salomão, por ter participado aqui conosco dessa discussão. Muito bom te ter aqui. Muito obrigado, Jorge. Foi um prazer. Obrigado, Bia. Ótimo ter você aqui com a gente hoje. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Pensar em todas essas questões me faz lembrar de que há 2000 anos, quando o cristianismo nasceu, existia uma divisão racial enorme que ameaçou destruir a união da igreja. E nem era entre 2 grupos, mas entre 5 grupos. Os judeus, que desprezavam todos os outros grupos, os gentios, que era o nome que se dava a todo mundo que não era judeu e que achavam que os judeus eram bem arrogantes, os escravos, que eram, bem, escravos, os libertos, que eram ex-escravos que tinham alcançado a liberdade e os escravos olhavam para os libertos com um certo nível de ressentimento. E, por fim, as mulheres, que não tinham direito nenhum naquela sociedade. E esses 5 grupos começaram a seguir a Jesus. E todos eles foram aparecer, sabe onde? Na igreja. E aí você tinha os donos, você tinha os escravos, você tinha os ex-escravos, você tinha as mulheres. E, de algum jeito, eles conseguiram vencer de forma impressionante níveis extraordinários de divisão financeira, cultural, geográfica, racial e social. E eu queria te dar uma ideia de quão profundas eram essas divisões, porque entender isso pode nos dar esperança. A gente olha para o nível de racismo que existe no nosso país, no mundo, e a gente vê que essas coisas vêm de um passado muito distante. Mas a igreja foi capaz de interromper esse ciclo. E sabe como? Eles se deram conta de que eles tinham mais coisas em comum do que diferentes, do que os dividiam. Por exemplo, pense em Pedro. Pedro era um dos líderes principais da igreja no primeiro século. 15 anos depois de ter andado com Jesus, de ter visto Jesus ressuscitar, ele ainda tinha problema com os gentios. Ele ainda achava que os gentios eram inferiores. Ainda tinha preconceito no coração de Pedro, preconceito racial contra eles. Deus os ama, com certeza, mas não ama a eles como a mim, porque eu sou judeu. Isso 15 anos depois da ressurreição. E aí um dia Deus interrompe a Pedro e diz o seguinte: eu quero que você vá para o litoral e entre na casa de um gentio e lhe conte sobre Jesus. Mas eu nunca entrei na casa de um gentio. Um bom judeu não faz isso, Deus. Mas ele acaba indo para o litoral, para a casa de um gentio que era um centurião romano. Um centurião não é qualquer gentio. Ele é um soldado romano. Ele tem mais ou menos 100 soldados sob a autoridade dele. Como se fosse uma espécie de chefe dos terroristas para os judeus.
E esse centurião se chamava Cornélio. E eu queria ler para você o que aconteceu, para ilustrar quão dividida a igreja se encontrava. E o fato deles terem vencido essa divisão é a razão pela qual eu e você estamos aqui hoje. É a razão pela qual hoje existem cristãos negros, cristãos brancos, cristãos amarelos e pardos e de todas as outras cores. Porque todos nós hoje, independente da nossa cor, nenhum de nós éramos muito queridos pelos judeus cristãos do primeiro século. Eles simplesmente não acreditavam que Jesus amava todas as pessoas do mundo de forma igual. Então, Pedro, de volta à história, ele acabou indo para o litoral, entrando na casa de Cornélio, e é aqui que a gente vai ler quando Lucas escreve no livro de Atos. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Imagina, estava ali sua família, seus vizinhos, conhecidos, todo mundo enchendo a casa desse cara rico. E olha só o que Pedro vai dizer em voz alta. O tipo de coisa que você não diz em voz alta. E essa é a primeira coisa que ele vai dizer. Estava todo mundo ali, em silêncio, para ouvir Pedro, que andou com Jesus, o apóstolo. E olha só o que Pedro diz. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Imagina isso. Anderson, você me convidou para ir à sua casa, mas como você sabe, nós, caras brancos, não frequentamos a casa dos negros. Já imaginou se eu falasse uma coisa dessa? Imagina uma conversa começar assim. Era isso que estava acontecendo aqui. Como vocês sabem, nós judeus não frequentamos a casa das pessoas que são gentias. Esse foi o começo da conversa. Era assim que as coisas estavam. E ele falou isso em voz alta porque todo mundo já sabia que era assim mesmo. Mas olha só o que ele falou em seguida, porque a coisa fica pior ainda. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Em outras palavras, até esse momento eu considerava você impuro, imundo. Mas Deus me mostrou que eu não devia mais fazer isso. E agora estão lá os gentios pensando: puxa, estou me sentindo tão melhor agora. Deus teve que te dizer isso? Mas Deus me mostrou, ou seja, eu vi algo de tal modo que agora eu enxergo as coisas diferente de como eu enxergava antes. Que eu não devia mais chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Deus teve que mostrar a Pedro para que ele entendesse. Deus teve que expor algo dentro de Pedro para que ele entendesse. E a coisa mais legal acontece uns 5 anos depois desse evento daqui. Acontece esse encontro bem grande na igreja de Jerusalém e finalmente a igreja conserta o entendimento equivocado que teria dividido judeus e gentios para sempre. A gente não estaria aqui se não fossem os nossos irmãos e irmãs de 2000 anos atrás que se deram conta de que havia algo maior do que ser um judeu, do que ser um romano, do que ser um proprietário de escravos, do que ser um liberto, algo mais importante até do que ser homem ou mulher. E aí algo fascinante que a gente vê que aconteceu nessa reunião é que os dois grupos eles fazem concessões não só religiosas e filosóficas, mas ambos os grupos fazem concessões culturais, para que pudesse haver união na igreja. Foi assim que o evangelho sobreviveu ao primeiro século. E eu falo tudo isso para dizer que há esperança. Algumas perguntas, elas parecem não ter respostas. Parece que depois dessa conversa nossa aqui, cada um vai para sua casa. Bem, cada um já está em casa, né? E que nada vai mudar. Mas a gente sabe que essas coisas já mudaram antes, porque nós somos produto das mudanças que aconteceram 2000 anos atrás. E eu creio, e eu sei que muitos de vocês creem também, que se já mudou uma vez, pode mudar de novo. Mas sabe onde essa mudança aconteceu há 2000 anos? Não na cultura, não na sociedade romana, não na sociedade judaica, aconteceu na igreja. E à medida que a igreja cresceu, em sua influência, também cresceu esse sentimento de união entre pessoas que tinham muito pouco em comum antes. E quando a gente pensa no que pode mudar na cultura, a igreja nos dá esperança, porque a igreja já fez isso, porque a igreja já mudou a cultura. Sabe, pessoal, preconceito e racismo são quase impossíveis de se ver no espelho, porque eles estão escondidos em nosso coração, eles se camuflam lá dentro. A gente olha para o espelho e a gente fala: ah, é minha cultura. A gente vê: ah, é meu gosto. Ah, é a maneira como eu fui criado. Ah, são meus valores. Mas eu queria pedir que todos nós hoje fizéssemos algo. Eu queria que a gente pedisse a Deus que mostre a você, a mim e a você, o que Ele mostrou a Pedro. Sabe, não importa se você se considera racista ou não, se você vê racismo ou não em seu coração, será que você poderia achar um pouco de coragem para pedir a Deus que mostre a você o que está em seu coração? Se você encontrar evidências de racismo, que tal pedir a Deus a coragem para assumir isso?
conversar com outras pessoas ao seu redor, pedir ajuda. Se você não é um discípulo, essa seria uma excelente hora para você estudar a Bíblia, porque na Bíblia você encontra o poder para dar esses passos. Não basta você querer, a gente precisa de força, de motivação, e a Bíblia pode nos dar isso. Nem sempre as pessoas têm usado bem as Escrituras, a Bíblia, mas mensageiros ruins não invalidam uma boa mensagem. E a gente vai falar sobre isso em breve, em uma série que vai analisar os argumentos contra e a favor do cristianismo. Mas por agora, eu só queria pedir que a gente peça a Deus. E eu creio que todos nós vamos achar evidências de preconceito e racismo em nosso coração, se a gente olhar perto o suficiente. Se você não se sentir motivado para pedir a Deus que lhe mostre o que está em seu coração, para que você se torne mais parecido com Jesus, será que pelo menos por causa dos outros você poderia fazer isso? Eu queria ler o depoimento de uma irmã chamada Nicole Hills, branca, ruiva, que se casou com um homem negro chamado Malik. Ela escreveu o seguinte em seu perfil no Facebook, logo depois do assassinato do negro George Floyd nos Estados Unidos. Hoje Malik me perguntou, já pensou se fosse eu? Não consegui dizer nada. Só desmoronei e comecei a chorar. Nunca me senti tão desamparada, tão impotente. Eu também nunca segurei a mão dele com mais força. Olhar para meu marido e não saber como eu poderia protegê-lo se ele estivesse naquele lugar. Ao olhar para sua pele, acho ela tão brilhante e bonita, mas sei que há pessoas que a veem como uma arma. Meu coração dói, sabendo que eu nunca poderei realmente entender sua dor e medo. Eu lamento por essas vidas que continuam sendo perdidas e pelas famílias que ficam para trás, vulneráveis e quebradas. Prometo protegê-lo da melhor forma possível, para fazer você se sentir respeitado e valorizado nesta sociedade quebrada. Quero inspirá-lo para mostrar o quanto você é necessário neste mundo e ter a mente e o coração abertos para ouvir o que você está sentindo. Prometo nutri-lo e defender quem você é. O que permitiu que a igreja impactasse o mundo foi um grupo de pessoas que tinham toda a desculpa do mundo, mas que decidiu colocar essas desculpas de lado por algo mais importante. E esse algo era a união ao redor de uma mensagem que tinha o potencial de mudar o mundo. E a razão pela qual é tão apropriada a gente estar falando disso dentro da igreja é porque somente na igreja, eu creio, nós temos a base filosófica para afirmar que todos nós, independentemente de cor, somos feitos à imagem de Deus. E você não pode tratar mal os filhos de Deus e ainda assim ser amigo do Pai. E essa é a mensagem da Bíblia, essa é a mensagem da cruz. Nós temos a mensagem, nós temos a liberdade, nós temos um meio. Mas se você é um cristão, o que você não tem é uma desculpa. Na semana que vem, a gente vai continuar nossa série sobre essas questões que têm nos dividido, falando sobre orientação sexual e sobre gênero. Vamos orar. Pai, muito obrigado por poder falar com o Senhor a respeito disso. Meu coração dói ao pensar na dor que meus amigos têm experimentado, tantas outras pessoas de raça. Deus, eu te agradeço por poder orar ao Senhor, eu te agradeço por a gente estar refletindo sobre essas questões. Meu coração dói, Pai, ao pensar na dor que tantas pessoas sentem por causa da cor de sua pele. E eu oro que nós que somos discípulos do Senhor, que temos o meio, que temos a liberdade, que temos a mensagem, Pai, possamos seguir nesses passos de Jesus e não tratar as pessoas e não dar valor diferenciado de acordo com a cor da pele de ninguém. Que a gente possa vencer nossos preconceitos, nossos medos e que a gente possa lutar para que essa seja a nossa conduta, para que a gente possa não só não ser racista, mas para que a gente possa se levantar contra racismo, para que a gente possa ouvir nossos irmãos que têm sofrido com esse mal e poder ajudá-los a se sentirem consolados, não só nossos irmãos, mas nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, Pai, tantas pessoas que têm experimentado isso em nosso país. Muito obrigado por Jesus, obrigado porque Ele nos deu o caminho para combatermos esse mal. Em nome de Jesus te oramos. Amém.